Muito bem, quero convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 31, 32 e 39. Romanos 8, 31, 32 e depois o 39. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá, gente? Quem tem aí a sua Bíblia, quem tem o seu aplicativo, por favor, acesse aí, dê uma olhadinha lá e acompanhe junto então a leitura desse texto bíblico. O texto diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? E o 39. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estava dando uma arrumadinha nos meus livros e acabei encontrando uma preciosidade entre os meus livros, que é esse livreto aqui, As Desgraças. É um livro antigo, lá de 1990 em alguma coisa. É uma produção da Hora Luterana, em conjunto com a Hora Luterana da Venezuela. Eu quero hoje basear então a minha reflexão nesse livreto aqui, né, que tem como título As Desgraças. Gente, a causa das desgraças e das dificuldades é um dos temas mais difíceis de se tratar, porque não há uma resposta que satisfaça a todas as pessoas. De repente, uma pessoa fica satisfeita com essa resposta, já a outra pessoa, aquilo não colaborou, não contribuiu muito, né, na sua dúvida, no seu questionamento. Sentimos-nos muito confusos quando uma desgraça nos envolve sem uma razão aparente. Seja uma doença não causada por nós mesmos, uma catástrofe natural, ou ainda a morte de uma pessoa que nos é querida. A nossa reação talvez seja de cerrar o punho contra Deus e gritar com raiva: por que eu? Por que comigo? E por outro lado, nós podemos mergulhar numa depressão ou no desespero. Em geral, pensamos estar livres de todo o mal porque somos bons, porque temos fé. Mas quando a dificuldade e a desgraça batem à nossa porta, ficamos confusos, a ponto de pensarmos até que Deus errou de profissão. Por outro lado, para muitas pessoas a impressão é que o destino de suas vidas é dar tudo errado, apesar dos seus esforços. Pensam que a sorte lhes é contrária e nada poderá mudar essa situação. Vivem como se tudo estivesse destinado a destruí-los e que a vida só consiste em existir e mais nada. Construir juízos sobre isso e apontar o dedo dizendo que é pura falta de sorte ou que os outros têm culpa do que nos acontece seria, eu diria, uma grande irresponsabilidade. Permitir também que as emoções dominem a análise das causas das dificuldades
seria confundir tudo ainda mais. Por isso, ao pensarmos sobre esse tema, gente, nós precisamos nos apoiar na palavra do nosso Deus, a fim de ouvir o que Ele tem a nos dizer sobre esse assunto. A Bíblia é muito mais do que uma simples palavra de um livro qualquer, mas ela é a forma em que Deus nos comunica e revela o seu amor, em que Ele se relaciona conosco e nos mostra a sua vontade para com as nossas vidas. Para os problemas difíceis da vida, esperamos respostas amplas e profundas. E custa-nos então aceitar uma explicação simples, porque nós estamos convencidos de que as soluções precisam ser bem mais complicadas. E por isso muitas vezes as pessoas ignoram ou então desprezam o que Deus quer nos ensinar, crendo que as respostas dele não são suficientes para explicar a vida, os seus acontecimentos e assim por diante. Mas ele, porém, deseja que nos entreguemos confiantes à sua paz e também ao seu imenso amor. E com base nisso, gente, nós podemos viver contentes e certos de que Ele sempre sabe o que é melhor para nós, por mais que não entendamos em alguns momentos. É interessante que a palavra de Deus não é uma enciclopédia de explicações filosóficas detalhadas sobre as coisas, mas é sim uma descrição de como Deus intervém na história, assegurando-nos sempre a sua constante presença. Ao comentarmos em nossos lares os acontecimentos nacionais, muitas vezes alguém diz: se eu fosse o presidente, acabaria com o problema das drogas em primeiro lugar. Se eu fosse o presidente, acabaria com a falta de segurança pública. Se eu fosse o presidente, resolveria todos os problemas da saúde em primeiro lugar. Se eu fosse o presidente, eu faria isso e aquilo e assim por diante. Pois é, em relação a Deus, agimos muitas vezes da mesma forma. Com as nossas atitudes e palavras, nós dizemos: se eu fosse Deus, eu não permitiria isso ou aquilo, e faria aquela coisa de tal e tal forma. No entanto, nós precisamos ter muito cuidado. Ainda que não queiramos admitir, nós somos responsáveis pelo rumo que a humanidade segue. A história da humanidade confirma isso claramente. Desde que o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, se revoltaram contra Deus e quiseram tomar em suas mãos as rédeas de suas vidas, nós, como dignos sucessores dos nossos antepassados Adão e Eva, também pretendemos tomar as rédeas das nossas vidas em nossas mãos, preferindo ignorar a Deus e a sua vontade e aquilo que Ele tem a nos ensinar. E aí nos perguntamos: quais têm sido os resultados? E aí muitas dúvidas e muitas dores de cabeça acontecem. Embora não saibamos governar nem as nossas próprias vidas, nos propomos então a resolver e determinar o futuro de 7,5 bilhões de habitantes da Terra, do nosso planeta. E além disso,
queremos dizer a Deus como Ele deve agir e como deve manter o universo. É um absurdo, não é mesmo? E Deus vem então nos advertindo, chamando a atenção de que estamos equivocados. Mas as pessoas nem sempre querem aceitar, nem sempre querem admitir. E esquecem de que quem dita as regras da vida é Deus. Por isso então Deus nos convida a depositarmos as nossas preocupações a Ele através da fé em Cristo Jesus. Porque Ele sem dúvida e realmente se interessa por nós. Contar, gente, com esse interesse da parte de Deus é como ter um amigo influente, capaz de resolver problemas diante dos quais nós não temos capacidades. E Jesus é esse amigo, porque Ele tem influência sobre tudo quanto existe. Ele nos abre uma nova porta para um destino que nos leva a uma vida segura e também a uma vida eterna com o nosso Deus. Jesus não nos promete o primeiro prêmio da Mega Sena. Jesus não promete que tudo será um mar de rosas. Não promete que todas as doenças serão curadas. Mas pelo contrário, Ele disse que teríamos de passar por provações, por dificuldades, por desgraças e até sofrer o desprezo dos outros, por depositarmos a nossa confiança nele e não nas coisas que se recomendam para dar ou atrair algum tipo de sorte, algum tipo de ajuda para nós. Sem a menor dúvida, Ele nos assegura a sua companhia, para que tenhamos a sua paz, mesmo no meio dos maiores desafios da nossa vida. Jesus, gente, nos assegura que não estaremos sós, diante de destinos misteriosos, ameaçadores, mas que Ele sempre estará conosco. Aqui nesse mundo, aqui nesse mundo jamais saberemos as respostas de todas as questões. Sempre haverá dúvidas, sempre haverá mistérios, sempre haverá muitas perguntas sem respostas. A Bíblia não dá resposta para as perguntas, para todas as perguntas. Deus não responde todas as perguntas e as dúvidas das pessoas. Mas pela fé no que Deus tem nos oferecido em Cristo, nós podemos viver em paz e confiantes nas boas promessas do nosso Deus. Por isso, não esqueça, apesar das dificuldades, Deus continua no controle de tudo. Deus continua no comando de todas as coisas. E Deus decidiu esperar até o fim do mundo para acabar com toda a maldade. E enquanto isso, Ele está dando a todos a oportunidade de conhecê-lo, de amá-lo e de aproveitar a paz com Ele. E a esperança de desfrutar uma vida eterna e perfeita na glória que há de vir, que há de chegar para todos nós. Por isso que Deus nos abençoe e nos conceda essa confiança na sua companhia, na sua providência e também no comando de tudo o que acontece na vida nossa e das pessoas. Amém.